Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente com a FortoCast, dessa vez trazendo um assunto que é muito importante, muito relevante. E eu estou muito bem acompanhado hoje. Estou com a Juliana e com a Sara, que também são sócias da Forto. A Sara, ela é head de alocações. A Juliana, ela é responsável pela parte administrativa do escritório. E a gente vai conversar hoje sobre previdência privada. Tirar dúvidas, desmistificar, falar para quem que faz sentido, para quem que não faz. Nosso objetivo aqui é sempre trazer assuntos relacionados à vida financeira, para que as pessoas entendam a necessidade de conhecer os produtos financeiros e com uma linguagem muito simples, muito prática. Então, agora eu vou passar a bola para elas se apresentarem e a gente começar esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Sara? Olá, pessoal. Eu sou a Sara. Como o Daniel já me apresentou, sou head de alocação do escritório. Sou formada em economia e contabilidade. Então, minha experiência no mercado financeiro é desde 2016. Já passei pela área comercial, hoje estou na área mais técnica, operacional. E a nossa ideia, o que o Daniel trouxe aqui, é realmente desconstruir alguns conceitos que a gente tem a respeito da previdência privada e entender como que esse produto pode ser muito bem utilizado dentro da realidade de cada um. Legal. Ju? Boa tarde, tudo bem, pessoal? Sou Juliana, sou assessora de investimentos e sócia da Forto e sou head administrativa do escritório. E a Previdência para mim, é um produto que eu sou apaixonada. Então, vim aqui para complementar o trio para a gente poder falar um pouco e passar para vocês os benefícios da Previdência privada para a gente. Legal. A Previdência, quando eu converso com os clientes, assim, eu percebo que eles identificam a Previdência como realmente aquela questão da aposentadoria, só juntar dinheiro para quando eles estiverem com a idade avançada. Mas, na realidade, a Previdência ela é super versátil, né? Você pode contratar uma Previdência para diferentes objetivos ou conjugar os objetivos ao longo do tempo. Então, assim, eu vou começar com a pergunta mais óbvia que a gente vai debatendo sobre isso. O que é a Previdência, Sara? A previdência é uma formatação de produto financeiro onde você pode acumular o seu recurso ao longo do tempo. Como cada produto financeiro é formatado de uma forma diferente, existem as regras de tributação específicas para a Previdência, os fundos específicos que seguem a regulamentação, né, da Previdência, e através desse produto o investidor pode investir seu recurso no longo prazo. E a Previdência ela pode ser indicada para qualquer perfil de investidor? Ela pode ser indicada para qualquer perfil de investidor, quando a gente fala aqui de conservador, moderado, agressivo, porque o que vai depender, de fato, é o fundo que você vai aplicar. Só que a previdência, a gente tem que ter atenção com outros fatores, né? Que aí eu acho que é o que a gente vai conversar aqui ao longo do nosso FortoCast. Legal. Então, assim, para começar, né? Previdência privada, a pessoa definiu, eu quero contratar uma previdência privada. Vamos supor que eu sou um cliente. Eu chego lá na Forto e vou te procurar. Fala, Sara, eu estou querendo contratar uma previdência privada, eu quero juntar um dinheiro para o futuro, eu tenho um objetivo X. Qual é o primeiro ponto que eu devo considerar? Qual é o tipo de previdência? Se é PGBL ou VGBL? E explica para o pessoal que está ouvindo a gente qual que é a diferença de um e de outro. Certo, vamos lá, começando do básico, então, Isso. né? Na previdência privada, a gente tem duas modalidades de previdência hoje em dia, tá? É uma formatação relativamente recente, já tem bastante tempo, na verdade, né? Mas não foi sempre assim. Mas a formatação que a gente tem hoje é o PGBL e o VGBL. Quais são as principais diferenças entre um plano e outro? O PGBL, ele vai ser tributado na totalidade no momento do resgate, enquanto o VGBL será tributado apenas no lucro no momento do resgate. A forma que ele será tributado, agora a alíquota, vai depender também da alíquota que você escolher para o seu plano. A gente trabalha com alíquotas progressivas e com a alíquota regressiva, sendo que a progressiva, ela progride conforme a renda e a regressiva, ela regride conforme o tempo. Então, recentemente, inclusive, houve um ajuste na legislação, porque antigamente você precisava definir no momento da aplicação qual seria o regime tributário que você estaria aplicando aquele plano. Hoje isso não é necessário mais. No momento do resgate, você pode optar por qual alíquota fizer mais sentido para você no momento. Ah, legal. Então, o primeiro ponto é definir qual que faz mais sentido para mim. Se seria um PGBL ou VGBL. Antes, além disso, eu tinha que definir qual era o regime de tributação, né? Se seria regressivo ou progressivo.
Agora Isso. mudou um pouco. Agora eu defino qual é o melhor plano, ou qual que faz mais sentido, né? Se é um PGBL ou VGBL. E essa questão da tributação, ela é definida quando eu for fazer o meu resgate. Isso. Exatamente. Isso aí. Tá, e qual é a diferença, falando pro pessoal que não conhece, qual é a diferença do quando que faz sentido um PGBL, quando faz sentido um VGBL? É uma pergunta um Que é uma pouco sopinha óbvia, né? Porque sopinha de letra, né? Mas se a gente traz aqui que um é tributado na totalidade e o outro só no lucro, todo mundo vai pensar, poxa, então por que que eu vou fazer um PGBL? Nunca, Exato. né? Não faz sentido, mas não é bem assim. O PGBL, ele carrega um benefício tributário junto com ele. Então, como que funciona na prática? Você pode fazer uma aplicação no valor que você quiser, na verdade, num PGBL, mas até 12% da sua renda tributável, caso você faça uma aplicação desse valor em um PGBL, o governo permite que você abata esse valor da sua base tributável. Então, você tem um diferimento tributário nesse processo. Por quê? Essa parcela que foi alocada no PGBL, ela deixará de ser tributada hoje no seu imposto de renda, na sua declaração anual, e ela passará a ser tributada apenas no resgate desse PGBL. Então, o benefício inicial já é o diferimento, que é esse atraso, né? Eu deixo de pagar hoje, pagarei lá na frente. Mas ainda existe um benefício potencial adicional, que a grande maioria, principalmente dos nossos clientes, né? Eles estão na maior alíquota de imposto de renda, que é de 27,5%, né? E aí, se ele deixa de ser tributado hoje nessa alíquota de 27,5%, nessa parcelinha de 12%, né? E ele é tributado lá na frente e ele opta por uma tributação regressiva, ele pode chegar até 10% de imposto de renda nesse investimento. Então, a gente, além de estar não sendo tributado hoje, a gente ainda está tendo esse ganho tributário, que é a diferença do 27,5%, que seria a alíquota que eu estaria pagando hoje, para os 10% que eu serei cobrada lá na frente no momento do resgate desse plano. muito interessante. E tem muita gente que não aproveita esse diferimento, essa vantagem. Muita gente que nem sabe. Nem sabe, né? Exatamente. Nem sabe. Então, ó, Nem quem tá sabe. ouvindo aí, você que tá ouvindo, às vezes você tá pagando imposto de renda e você Principalmente para quem poderia faz estar o pagando menos. completo. Exatamente. Exatamente, é para quem faz o completo. E além dessa questão, como você bem colocou, de conseguir pagar lá na frente uma coisa que seria cobrada agora e talvez, né, dependendo do regime de tributação, pagar menos do que você pagaria hoje, você ainda tem a questão dos juros compostos ao longo do tempo, do valor que você está aplicando na Previdência, para lá na frente você ainda ter um investimento, né, você ter um recurso. Então, realmente faz todo sentido, né? A pessoa que declara o imposto de renda na modalidade completa e pode realmente né, aproveitar essa possibilidade, né? E não fazer, recurso, né? claro. Então, assim, realmente a pessoa que quer entender um pouco mais sobre isso, a gente na Forte tem uma equipe totalmente especializada, disponível para entender qual é a sua estrutura financeira, para a gente juntos ver qual é a melhor opção para você, porque realmente você pode conseguir esse benefício de pagar menos imposto, fazendo uma previdência, e aí a gente vai entrar em outros detalhes da previdência que também são muito vantajosos, né, que são muito interessantes. E os fundos de previdência hoje, eles têm fundos maravilhosos, né, que têm rendimentos muito bons. E, querendo ou não, se você for pensar, o grande benefício da previdência são os come-cotas, que a gente não tem nos fundos de previdência. Então, aí trabalha muito melhor, os juros compostos trabalham muito melhor no longo prazo. Exatamente. Faz toda a diferença, porque o come-cotas, né, Explica para quem está ouvindo, que às vezes a gente que é do dia a dia, a gente fala muito isso, mas o que é o come-cotas e por que seria interessante não ter esse come-cotas, a gente pensando no longo prazo? Certo. Os fundos de investimento padrão que a gente trabalha, não quero entrar em termo técnico aqui, mas a categoria 175, que são fundos de investimento que a gente aplica normalmente, né? Nos fundos de investimentos, a gente tem o Come Cotas, que acontece em maio e novembro de todo ano. Então, o Come Cotas nada mais é do que um provisionamento de imposto de renda. Porque, de fato, o imposto ele só seria, em tese, cobrado no momento do resgate. Mas, na realidade, não é isso que acontece nesse tipo de fundo. Esse tipo de fundo tem um provisionamento que acontece. Então, ele morde ali, ele come antecipa ali uma aquela parte cobrança das cotas e provisiona isso. Então, nessa parcela que foi provisionada, o seu recurso não está rendendo mais. Ele está retido, né? E aí, no momento do resgate, isso daí, de fato, será concretizado, mas, querendo ou não, isso reduz o efeito dos juros compostos no longo prazo. E isso a gente não tem na Previdência.
Então, a gente fala muito de benefício tributário, né, na Previdência sob a ótica do PGBL, que é o diferimento tributário, e as menores alíquotas que a gente tem de imposto de renda quando a gente fala de tributação regressiva, mas, de fato, come cotas quando a gente fala de juros compostos e considerando que a previdência privada, via de regra, é um investimento de longo prazo, isso daí faz muita diferença para o investidor. Até porque o Come Cotas, ele acontece 2 vezes no ano, né? Exatamente. Maio e novembro. Então, são 2 vezes no ano que uma parte dos seus recursos o governo vai ali e retira, e essa parte, como você falou, deixa de rentabilizar. Né? E quando a gente pensa no longo prazo, isso realmente faz uma diferença muito grande. Muito grande. E além disso, assim, a gente vai falar... Outra grande vantagem da Previdência que eu particularmente acho muito interessante é a questão da portabilidade. Por quê? A gente está falando aqui de Previdência. A Previdência, existem vários fundos de Previdência e cada fundo tem a sua característica, a sua gestão e a sua cobrança também, né? A gestão ali que é cobrado ali para poder gerir esses recursos. E isso, o que vocês veem na prática? Às vezes vocês pegam fundos da mesma categoria, quando a gente fala categoria aqui, renda fixa, por exemplo. A gente vê muita diferença de performance, de custo. E as pessoas têm essa percepção ou não? Desculpa. O que eu vejo, tá? Vou dar ré aqui para explicar. Foi até algo que a gente estava comentando aqui anteriormente. A Previdência é um produto muito antigo. Muito antigo. E desde lá de trás, é um produto que era mais oferecido pelos bancos. E como tudo, e aí não só falando de mercado financeiro, todo tipo de mercado onde não há competitividade, existe algum tipo de ineficiência. Com certeza. Então, o que a gente via lá atrás? Eram produtos extremamente custosos, falando de taxa de carregamento, a própria taxa de administração, e muitas vezes fundos que não performavam bem, mas que também não tinham incentivo a fazer grandes mudanças, justamente porque não havia competitividade. Então, como não haviam outras alternativas... Por que mudar? Para que mudar, né? E somado a isso também, a população agora está tendo essa cultura de consciência financeira, de educação financeira. Então, se você já não tem esse estímulo de se aperfeiçoar porque você não tem concorrência, e você tem clientes demandado, que né? não demandam, não tem interesse de saber a performance ou o custo, por que eles iriam mexer nisso, né? Realmente não havia incentivo. Exato. Né? Então, se a gente buscar isso lá atrás, e aí saindo um pouquinho do fundo, mas também trazendo aqui uma outra ótica, que é a forma que os bancos são formatados, né, que é diferente do nosso negócio. A gente é um escritório que trabalha junto com a XP, credenciado a XP, e a gente fala muito sobre isso, né? A gente não tem meta de produto, a gente não tem esse tipo de coisa. O nosso papel aqui é realmente conhecer o cliente e oferecer para ele o que faz sentido para ele. E a gente sabe que muitas vezes lá atrás a formatação do banco não era bem essa. Então, a Previdência, ela é um produto maravilhoso quando oferecida de forma adequada. A gente falou aqui de PGBL, né? Falamos de VGBL. Aí também conversamos sobre isso mais cedo. Você imagina que eu ofereça um PGBL para um investidor que não contribui para o INSS e que não faz declaração completa de imposto de renda, que são os critérios, né, de elegibilidade para usufruir desse benefício. A única coisa que eu vou ter feito por ele é fazer ele pagar mais imposto. Muito mais imposto. Exatamente. Então, é um produto excelente quando contratado da forma certa. Contratado da forma adequada para cada um. Para a realidade de cada um. Então, eu acho que, infelizmente, foi um produto que ganhou muito má fama. Primeiro, por essa falta de adequação no momento da venda do produto. E segundo, porque, de fato, lá atrás os fundos não eram tão atrativos. Agora, respondendo sua pergunta. Hoje, cada vez mais a gente vê esse gap reduzindo. Então, eu vou chamar de fundo padrão aqui, mas são os fundos que a gente costuma trabalhar, os fundos não previdência. Hoje, a grande maioria dos fundos que a gente tem na versão não previdência, a gente tem na versão previdência também. Naturalmente que, talvez com alguma ou outra adequação mínima para caber na regulamentação da Previdência, que é uma regulamentação um pouquinho mais conservadora, podemos colocar assim, mas diferenças muito pequenas hoje em dia. Então, lá atrás, assim, os produtos eram majoritariamente de renda fixa. Depois a gente veio com o multimercado. Hoje a gente tem fundo que é 100% ações. Hoje a gente tem previdência de criptoativos. Então, os fundos que a gente tem na versão 175, a gente tem fundos muito parecidos na versão previdência. Então, se a gente está falando de uma alocação de longo prazo, por que não fazer essa alocação via previdência e usufruir desse benefício tributário?
Sim, com Então, certeza. são pontos de atenção que a gente precisa ter. E aí sai também daquele entendimento que a grande maioria tem de que a Previdência é para aposentadoria. Não necessariamente. É planejamento. É planejamento, exatamente. Planejamento, é. E o interessante é que quando você conta com uma pessoa que é especializada no produto, no assunto, por exemplo, né, falando aqui da Forto, ali a gente tem acesso a diversos fundos. A gente não levanta a bandeira do fundo A, Sim. B ou C. E aqui não é questão de estar falando mal de banco ou corretora, mas é um fato. Se você tem conta no banco X, você vai receber ofertas de fundos de previdência do banco X. Quando você vai para uma plataforma aberta, como é a XP, ou até outras instituições financeiras que a gente também trabalha no nosso escritório, a gente tem a possibilidade, isso é claro, quando você tem mais opções, a probabilidade de você encontrar produtos mais adequados ao que o cliente está buscando é muito maior. E a portabilidade eu gosto por conta disso. A portabilidade, o cliente pode sair de um fundo que não está performando legal ou que está cobrando muito caro dele para um outro fundo que vai entregar um resultado bem melhor sem ter custo nenhum, sem ser prejudicado de forma nenhuma. E com um processo que é super simples e que a gente tem feito muito lá no escritório, né? Como que funciona assim, essa questão de portabilidade para quem está ouvindo a gente? E às vezes a pessoa fala assim, cara, eu tenho uma previdência, mas eu não acompanho, não sei se está legal, eu teria interesse. E se eles entrarem em contato com a gente aí a partir de amanhã, como é que funciona isso para a pessoa entender? Como que é simples? Eu acho que assim, a gente vive no Brasil, né? Então, a cada dia é uma surpresa diferente. E é natural que em qualquer lugar, não só no Brasil, né, que você faça uma carteira de investimentos, aí desconsiderando que seja só previdência, pode ser de qualquer tipo de produto, essa carteira ela precisa de ajustes ao longo do tempo. O que faz sentido hoje não necessariamente faz sentido amanhã. Então, o mercado é cíclico e, portanto, a carteira ela precisa, né, ter esse dinamismo ao longo do tempo. E quando a gente fala de investimentos que não são previdência, para você fazer qualquer tipo de movimentação, você paga imposto. Se você tiver com lucro, você paga imposto, né? E na previdência isso não acontece. A previdência, ela te permite fazer esse tipo de movimentação de um fundo para o outro, que é justamente a portabilidade, sem a incidência do imposto de renda. Então, isso se torna uma ferramenta fantástica, né? Mais uma vez, a gente está falando de um investimento de longo prazo. É natural que, ao longo do tempo, tanto por condições de mercado, ou até realidade do próprio investidor, algo que faz sentido para você hoje, Fundos não novos, precisa né? fazer... Tem É, fundos exatamente. novos que são lançados. Exatamente. Exato. Momento de mercado, Momento de né? mercado, momento de vida, produto de investimento novo. Quer dizer, há 5, 10 anos atrás, quem ia imaginar que a gente ia estar falando de previdência de criptativos? Né? É surreal, exatamente. é inacreditável. Exatamente. Então, essa formatação onde você pode movimentar o seu recurso de um fundo para o outro sem precisar pagar imposto é espetacular também. E de instituição para outra. E de instituição para outra. Exatamente. Também, que às vezes naquela instituição não tem fundos que estão, né, Exato. rentabilizando tanto contra outra instituição, que você pode fazer essa portabilidade com total facilidade. Então, fica a dica aí, olha, você tem previdência e você realmente não teve até hoje, até esse momento, uma preocupação de entender como que essa previdência está performando, quanto que ela te custa por ano, e você tem esse interesse de fazer um estudo, se dá para melhorar, se dá para ter um resultado melhor, se dá para remunerar melhor o seu capital, entre em contato com a Forto. Como eu falei antes, a gente tem pessoas que são especialistas nesse assunto e a gente vai ter a maior satisfação de te ajudar nisso. Não é verdade? Sim, a Sara recebe muito, né? Muita Sim, portabilidade. A gente faz muitas avaliações lá e é impressionante, assim. Na portabilidade, você consegue alterar fundo, mas você não consegue alterar o tipo de plano que você tem. Então, assim, o primeiro passo é tente começar bem. Ou VGBL, ou PGBL, né? Ou VGBL. Mas se isso daí já está decidido, pelo menos tenha atenção com qual fundo você está. Porque isso faz muita diferença no longo prazo. E aí a pessoa está pensando aqui, então eu entendi agora alguns benefícios, ou algumas vantagens, algumas características. Não tem come cotas, a gente pode ter um diferimento fiscal no PGBL. Mas e o VGBL, quando que faz sentido então? Por que é bom? E aí eu vou entrar em outra vantagem também, em outra característica muito interessante da Previdência, que ela pode ser utilizada como uma ferramenta de sucessão patrimonial, né? Porque quando a gente contrata a Previdência, assim como um seguro de vida, você pode indicar beneficiários que, se acontecer alguma coisa
com a pessoa que contratou, o que ela acumulou ali de recurso não entra em inventário e vai para esses beneficiários indicados e pode ser livre. Explica um pouco como funciona essa questão de olhando para a Previdência como uma ferramenta de sucessão. Quais são essas características que tem, né, hoje a Previdência? A Previdência ela é uma ferramenta fantástica de sucessão também. Primeiro, pelo ponto que você trouxe muito bem aqui, que é a possibilidade de cadastrar beneficiários ao plano. Então, primeiro, você cadastra quem você quiser na proporção que você quiser. Poucas coisas te dão essa flexibilidade hoje em dia, né? Então, naturalmente, respeitando a legítima, mas eu quero deixar para um tio, que não seria, né, na sua linha de sucessão ali o mais óbvio, ou tenho algum interesse... Alguma pessoa que depende financeiramente, É, você Muita ajuda, gente deixa né? para os pais, né? Então, isso é possível e na proporção que você estipular no seu plano, e ela não entra em inventário. Então, ela é uma ferramenta que traz liquidez também, juntamente com o seguro, que traz essa liquidez no momento da falta do titular. O que a gente vê acontecer muito? Quando a gente fala de investimento financeiro, no momento da falta do titular da conta, necessariamente tudo aquilo vai entrar em inventário. Então, trazendo mais uma vez, nem falando ainda de trazer liquidez para os beneficiários no momento da falta do titular, mas pensando em um investidor que tem um patrimônio muito grande financeiro investido, muitas vezes em fundos de investimentos. Trago de novo aqui a reflexão, por que não via Previdência? Porque se esse recurso está investido no formato Previdência, num fundo que é muito parecido com o que ele provavelmente tem hoje, na falta dele, esse recurso já vai direto para os beneficiários dele. Primeiro, evitando o inventário, que é um desgaste muito grande e é custoso. A demora. Demora, né, em um momento de fragilidade, querendo ou não. E ainda assim, ainda tem o benefício de não incidir o ITCMD. Né? Também é recente esse entendimento agora, está concretizado, consolidado, todo mundo concorda. Não tem ITCMD na Previdência, na sucessão. Então, aqui no Estado, no caso da falta do titular, esse recurso vai passar direto para os beneficiários, sem o custo de inventário, sem a demora do inventário e sem a incidência do ITCMD. Então, você imagina, hipoteticamente, um patrimônio de 5 milhões, que está em fundo de investimento, né, 175. Nisso daí, vai ter que cobrar o inventário, que geralmente é cobrado um percentual em cima de todo o patrimônio que será inventariado. Juntando aí uns 20%, né, de tudo. Exatamente, mas ITCMD, porque nesse caso aqui incidiria, você sai de tudo isso, então menos custo e mais agilidade. Então, quando a gente coloca na balança, não faz nem sentido não querer essa alternativa, né? Na realidade, é como você falou no início, né? É um instrumento de planejamento financeiro. Aí eu diria até diferente, de inteligência financeira. Sim, exatamente. Porque a pessoa, ela pode, se ela estiver bem assessorada, bem instruída, ela pode pagar menos imposto, ter uma rentabilidade até similar maior, ou porque até maior não tem conta o do Come Cotas do Cotas, que do fundo que ela teria. que ela porque teria seria um similar fundo a ele. similar a esse. E ainda ele resolve uma questão de sucessão patrimonial. Sim. Então, realmente, assim, é uma ferramenta para ser trabalhada, ser pensada e tirar um pouco essa ideia que as pessoas pensam que a Previdência eu vou juntar para quando eu aposentar. Não, na realidade, é uma ferramenta financeira de planejamento mesmo, né? Que ela tem várias funções diferentes ao longo da jornada da vida financeira do cliente. E tem gente que usa a Previdência também, e uma característica legal da Previdência é que você pode programar os aportes recorrentes. Por exemplo, via débito em conta corrente. E a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade. Não é nem questão de renda, negócio. Tem gente que tem dificuldade de juntar dinheiro. A pessoa fala, se for esperar eu juntar para comprar, eu não faço. Mas se botar um compromisso financeiro, eu junto. Isso é a necessidade de ter um boleto para pagar. Um boleto para pagar. Então, assim, a pessoa... É uma excelente forma da pessoa começar a querer investir ou formar uma reserva. E a gente vê muito também, eu já ia puxar um outro assunto que a gente vê lá no escritório, que tem pessoas assim que têm filhos e já querem pensar no futuro e já tem uma preocupação, por exemplo, com instrução. A gente sabe que faculdade é caro e se decide fazer uma faculdade de medicina é muita grana para começar, se não se preparar antes, né, para assumir esse custo. Então, muita gente não sabe, mas você pode fazer uma previdência pro seu filho, no CPF do seu filho, e você sendo responsável financeiro e ainda aproveitando de todas essas características que a gente já falou, inclusive do diferimento fiscal
né? Exato, exatamente. O diferimento também entra aí muito bem, né? Porque normalmente os filhos são dependentes dos pais, então você consegue aportar os 12% aí de PGBL em um plano para o seu filho, e ele sendo seu dependente, você tem o diferimento e o plano está no nome dele. E fantástico. E com isso, você alocando em bons fundos, tendo uma boa rentabilidade, e a gente já tendo esse horizonte de investimento de longo prazo, que a gente fala assim, uma criança pequena, até ela formal, a gente está falando, sei lá, de 20 anos, 24 anos, né? Dependendo do montante dos aportes mensais ali que você pode botar recorrente, nossa, assim, é uma excelente estratégia de planejamento financeiro pensando no futuro do filho, né? E a Previdência ela é muito democrática também, porque tem investimentos que a gente sabe que às vezes o acesso ele é mais restrito pela característica ou pelo valor mínimo de aporte. Na Previdência, não, né? A Previdência você consegue, a partir de quanto hoje, fazer um plano de Previdência? Né? 200, 500, tem de R$1.000, depende do fundo, né? Mas Mas eu acho que a partir democrático. Muito democrático. É muito democrático, né? Então, por isso que é legal esse tipo de programa, esse bate-papo, como a gente já fez os outros 2 primeiros, realmente para trazer informação de qualidade para as pessoas. E as pessoas poderem compartilhar isso e pensar, e a pessoa falar, eu vou mandar isso aqui, eu vou direcionar isso aqui, pedir para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, meu sócio. Porque o que falta no mercado mesmo é informação. E o mercado financeiro é isso, né? Assim, a diferença que a gente vê para uma pessoa, assim, se você pegar ciclos de 5 em 5 ou 10 em 10 anos, onde que uma pessoa está ou outra, é muito pela informação que ela teve ao longo desse processo, né? E ajuda. E por isso que é importante você contar com uma assessoria especializada de confiança para te ajudar nesse processo. É porque cada cliente é único, né? Então, assim, na verdade, o que serve para mim não vai ser para a Saara, nem vai ser para você. A sua família é diferente da minha, que é diferente da dela. Então, assim, a assessoria, ela tem essa importância porque ela estuda a sua vida, a sua família, para que te mostre os produtos certos para você. Faz sentido para você. Exatamente. Porque hoje em dia, teoricamente, cada pessoa poderia fazer por conta própria qualquer coisa, não só investimento, qualquer coisa. Só que a gente tem que pensar o seguinte, qual é o recurso mais valioso hoje? É o tempo. E cada um tem suas atividades e a impressão que é geral, eu converso com todo mundo, fala assim, parece que cada vez a gente tem menos tempo. Sim, a gente tem essa sensação, né? Chega no final do dia e fala assim, eu queria ter feito muito mais coisa e não fiz. Então, a questão de você contar com um serviço especializado, e aí eu vou estender para qualquer para a área da saúde, você contar alguém que te ajuda, a área de investimentos, qualquer área que você conte com uma assessoria de confiança, especializada, profissional, isso você ganha tempo. Porque a pessoa pode aplicar por conta própria, pode estudar? Pode. Uma vez eu estava ouvindo um podcast de um gestor de fundo, e a pessoa perguntou para ele, mas por que eu vou botar meu dinheiro num fundo se eu posso aplicar diretamente? E ele usou um exemplo que eu achei muito interessante. Ele falou assim, eu adoro comida japonesa. Adoro. Eu poderia aprender a fazer. Só que é o seguinte, eu teria que ir no mercado, comprar, saber qual é o fornecedor bom ou não, estudar, tentar, errar, até eu chegar num ponto de um profissional que, se eu quiser comer, me deu vontade, eu vou no restaurante, vou lá, pago e como. O meu tempo hoje, para eu fazer isso, não se paga, não tem como convergir para isso. Então, o que a gente está falando aqui é questão de tempo. Então, o tempo das pessoas hoje é muito valioso. Então, quando a gente oferece um serviço de assessoria, é justamente para valorizar o tempo das pessoas. E as pessoas têm que ter essa percepção. Então, quando você pega um profissional que entende do mercado, na realidade, você está pagando por atalhos. Né? Eu pelo menos eu vejo assim, vocês concordam também? Com certeza, e a gente comentou também mais cedo aqui, né? São vários pilares que juntos conseguem estabelecer essa relação de confiança com o cliente, né? Porque o conhecimento técnico isolado, ele é limitado. Exato. Eu posso saber muito de previdência. Se eu não conheço o Daniel, se eu não conheço nada sobre o Daniel, a vida do Daniel, qual é o formato de previdência que é o melhor para você. Uhum. Eu não tenho como. Se eu só conheço o Daniel, mas eu não conheço nada de previdência, também eu não consigo te ajudar. Então, por isso que a gente gosta tanto de trabalhar da forma que a gente trabalha lá no escritório, né? Com a parte técnica, operacional, a gente tem a parte da assessoria comercial, que vai ter esse contato próximo, e aí é um trabalho deixou de ser de quatro mãos, né? Já tá 6, 10 mãos. Até porque a gente tem essa visão de olhar para o cliente e entender realmente
a foto atual do cliente. A estrutura Exatamente. financeira, a estrutura familiar, porque o cliente não é um número, né? Exato. Então, quando você olha o cliente e você vê a família dele, ele tem características, necessidades e preocupações específicas. E a gente, como um escritório de assessoria, que eu não, a gente fala assessoria de investimentos, mas é uma assessoria mesmo da vida financeira dele, e hoje o nosso posicionamento é esse, é ajudar ele a escolher os melhores investimentos, que faz sentido com ele proteger o que ele já construiu até hoje, ele proteger o que ele vai construir daqui até o futuro, como que ele passa isso para os herdeiros dele, como é que ele deixa um legado, como que ele realiza os sonhos e projetos, que ele pode, em algum momento, ter algum projeto, algum sonho, que talvez o melhor caminho não é ele se descapitalizar, nem ele acessar um financiamento. Então, a gente que está no mercado financeiro, e é muito legal isso, porque você cria realmente uma ligação com o seu cliente muito profunda, que o cliente ele não encontra... É uma confiança. ele não encontra no banco, ele não encontra na internet. Isso aí é uma coisa que é construída junto, porque o mercado financeiro ele é muito amplo. E a gente está cheio de informação aqui na mão, no smartphone, então a pessoa ela fica meio perdida, ela fica desconfiada, o que faz sentido, o que não faz, cada um levantando sua bandeira, cada um defendendo seu peixe. E é difícil também entender como que essas estratégias são complementares entre si, né? A gente não precisa hoje falar assim, não, para você é a previdência, e para você é o seguro, e para você são ações. Não, pode ser tudo isso para uma pessoa. Exato. E isso vai se complementando conforme a gente vai conversando com o nosso cliente, entendendo o que ele precisa, né? E essa formatação aqui complementar que a gente faz com todos os produtos, por isso que eu falo 10 mãos aqui, entre as áreas diferentes do é isso escritório, mesmo. que trazem, de fato, esse valor, né? Que abraçam esse cliente nas demandas que ele tem de planejamento, eu não vou nem falar financeiro, mas de vida, né? De vida. E é isso. E você acaba conhecendo realmente a vida do cliente. E o que faz... E como isso vai mudando ao longo do tempo, né? As necessidades, as preocupações, o momento financeiro mesmo do cliente, isso muda. E se você não tem essa percepção e essa conexão com o cliente, como que você consegue ajudar ele? Se passou 5 anos, ele podia ser solteiro e casou. Ele podia não ter filho e tem filho. Os filhos crescem. Ele poderia ser um funcionário e agora ele montou uma empresa que está muito bem. Daniel, isso é muito curioso aqui, ainda falando um pouquinho de previdência, porque nós temos clientes há muitos anos, né? Então, nós temos clientes que eram filhos dos nossos clientes. Então, eles eram beneficiários da previdência dos pais. E aí, eles foram lá e abriram para eles. Aí, eles se casaram e colocaram a esposa como beneficiária. Aí, eles tiveram filhos. Só assim, olha, agora... Daí a gente liga, né? Olha... Sabe só que você teve filho? E aí, vamos atualizar essa previdência? Vamos colocar seu filho como beneficiário? Então, a gente vê, né, a vida do cliente acontecer. É muito legal, né? isso, porque isso aí cria essa conexão e essa história, né? Com cada cliente. Exato, Muito exato. legal. E é interessante também ver como que as demandas vão mudando, né? Quando o pai está preocupado com a faculdade ou escolinha do filho, é uma previdência. Aí cresce mais um pouquinho, poxa, meu filho agora vai estudar em São Paulo, será que eu preciso fazer um consórcio que eu vou ter que comprar outro apartamento? Comprar um carro, vou comprar um carro, anos, vou comprar não sei o quê. Então, assim, a gente vê as demandas mudando também ao longo da vida. Sim, e a previdência, ela pode ser utilizada, eu estava até vendo algumas anotações que eu tinha feito, para projetos também. A pessoa, como eu falei, a pessoa quer ter um compromisso financeiro, ela quer se aproveitar de um diferimento fiscal, alguma coisa, um imóvel daqui a 10 anos, a previdência também pode ser utilizada para isso. Não apenas, porque tem que desmistificar essa questão da aposentadoria, né? Inclusive, sendo muito sincero, assim, a sensação que eu tenho é que lá... nos contatos que eu tenho hoje no escritório, o que eu menos falo é sobre aposentadoria. Eu acho que, assim, quando a gente fala de previdência na aposentadoria, hoje eu vejo que ela se tornou muito mais uma ferramenta de acumulação no longo prazo do que, de fato, o investimento final. Porque hoje não é o foco falar de outros produtos, mas a gente tem diversos outros produtos que, de fato, têm essa característica de renda, né? Que, embora a previdência tenha a opção do resgate por renda, a gente, via de regra, não gosta de recomendar muito essa alternativa, porque no momento que você decide contratar renda, o dinheiro não é mais seu, é da seguradora. Então, se acontece uma fatalidade no mês seguinte ou no ano seguinte, todo aquele capital que você acumulou ao longo do tempo, ele não é mais seu. Né? Naturalmente que a gente tem formas de renda também para contratar. Mas nos nossos cálculos isso não tem feito tanto sentido mais. As tábuas atuariais não estão tão favoráveis mais para a contratação de renda na Previdência. Então, quando a gente fala de aposentadoria especificamente, segue sendo uma ferramenta de acumulação muito legal por conta de ter a menor alíquota de imposto de renda no longo prazo,
Mas, no momento que o cliente quer, de fato, usufruir desse recurso, ele pode tanto ir fazendo resgates desse plano, quanto também resgatar tudo do plano e começar a acessar outros tipos de investimento que de também fato vão têm a dar característica de renda, né? para ele, né? Renda isenta com os fundos imobiliários, a gente tem fundos certificados que também dão renda isenta, a gente tem a própria renda fixa que paga juros semestrais, Cupons a gente ali, consegue ali, dentro do fazer uma próprio título composição. público, né? A gente consegue montar uma estratégia de renda ali para o cliente. Então, quando a gente fala de aposentadoria, parece que ficou muito pequeno reduzir a previdência e a aposentadoria, né? A gente acaba falando muito mais de previdência quando a gente quer falar de sucessão, quando a gente quer falar de disciplina, como você trouxe muito bem. E outras formas que a gente tem aí de explorar o produto. Às vezes a previdência pode ser até uma porta de entrada para esse mundo dos investimentos, do mercado financeiro, a pessoa que é mais conservadora, que às vezes está com dinheiro na poupança ali, por exemplo. E por que seria interessante a pessoa falar assim, tô com dinheiro na poupança, vale a pena abrir uma previdência? Né? Então, é por todas essas características que a gente já falou. E é interessante porque eu acho que hoje bem menos, né? Eu acho que o assunto investimentos está muito em evidência, a gente tem muito acesso à informação hoje em dia. Então, o brasileiro já se acostumou muito a falar sobre isso. Mas quando você compara aí com mercados como Estados Unidos e Europa, a gente A gente não sabe minúsculo. nada. O brasileiro não está acostumado com o mercado de investir. capitais. Mas você vê muito cliente falando assim, você já investiu? Não, nunca investi, só tenho uma previdência no banco. Aí você vai olhar a previdência do banco, às vezes é uma previdência multimercado, uma previdência ações. Então, já investiu sim, e não tá sabendo. Nem sabendo, né? Então, é legal ver isso também. Falar, olha, você sabe o que você tem aqui? Será que isso faz sentido para você mesmo? E não é raro, né? Você pegar clientes que já têm um volume considerável e que ele não sabe qual é o fundo. Não sabe ele nem não que sabe tem diferença quanto que de cobra. fundo. Ele só sabe que debita todo mês. Todo mês. E ele... E assim, é interessante porque as pessoas... Eu sempre falo, as pessoas têm muita preocupação em como ganhar o dinheiro, mas às vezes tem zero preocupação de como cuidar desse dinheiro que ganhou. Não faz muito sentido, né? Então, essa questão principalmente quem tem previdência, eu acho que faz todo sentido, assim, procurar realmente... Peraí, deixa eu ver aqui. E aonde que ela tá? Como é que eu tô? Onde que ela tá? Deixa eu ver como é que eu tô em relação ao que tá rolando hoje no mercado. Faz todo sentido, porque às vezes você pode estar deixando dinheiro na mesa, você poderia estar com um resultado diferente. Às vezes até para ver se foi contratado da maneira correta, porque se tiver da maneira errada, quanto mais o tempo passa, pior, né? Então... E focar no que importa também, né, Daniel? Eu vejo, assim, uma questão com frequência lá no escritório que preocupa um pouco. Falando um pouco de acesso à informação com facilidade hoje, né? Acesso à informação existe. Informação com qualidade são outros 500. Então, eu acho que esse cuidado também é importante. Porque eu percebo que... em muito canal de YouTube ou informação fácil que a gente tem, as pessoas gostam muito de focar em custos, né? E é um ponto para se ter atenção, sim, mas não o único. Sim, porque muitas vezes eu vejo alguns investidores muito preocupados com as taxas de administração dos fundos de previdência ou dos próprios fundos. E é bom ter atenção, sim, porque, naturalmente, uma taxa de administração muito alta, esse fundo vai ter que entregar uma performance maior, porque ele está te cobrando mais por isso. Senão, isso não equipara. Mas não quer dizer que o fundo, por ele ter uma taxa de administração alta, que ele é um fundo ruim. Porque se você tem um fundo de investimento, um fundo de previdência, que te cobra 2% de taxa de administração, mas ele te entrega 20% de rentabilidade, e você tem um que te cobra 1% de taxa de administração, mas te entrega 5%. Qual que você prefere? Exatamente. Entendeu? E essa rentabilidade, quando a gente pega numa lâmina, por exemplo, de um fundo, essa rentabilidade já está descontada? Ela já está descontada. Já é a rentabilidade líquida, Exatamente, líquida desses custos, né? Legal. De taxa de administração. Mas não de imposto de renda, naturalmente, né? Porque aí vai variar no momento do resgate. Mas está líquida de taxa de administração. Então, quando você olha a lâmina do fundo, ou quando a gente lá gosta de trabalhar, né, com aqueles simuladores gráficos, para ter uma noção de qual é a rentabilidade que a gente pode esperar desse fundo, naturalmente que rentabilidade histórica não é garantia de rentabilidade futura, mas é uma orientação que a gente tem de como o fundo costuma se comportar, e toda essa projeção que é feita, ela também já é líquida das taxas do fundo. Então, mais uma vez, é legal saber. Lógico, não estou falando para fazer vista grossa. Sim, mas não é só não isso. se agarre a isso, Só isso. entendeu? Sim. Porque eu vejo muita gente perdendo boas oportunidades porque está agarrado ali apenas no...
A pessoa, no custo. a pessoa tem que entender o seguinte, falando da questão de custo, né, que os fundos cobram a taxa de administração. Realmente, como você falou, perfeito. A pessoa tem que entender que é importante quanto que está sendo cobrado, mas mais importante é quanto que está sendo entregue. Por quê? Você tem que saber comparar uma coisa com a outra. Quando um fundo cobra uma taxa de administração menor, geralmente ele é um fundo de renda fixa, com uma gestão bem mais passiva, com uma estrutura que talvez não demande tantas pessoas. Quando um fundo cobra uma taxa maior, geralmente é para um multimercado, para um fundo de ações, que aí você precisa de especialistas, você precisa de mais pessoas, de uma gestão muito mais ativa. E aí, quanto que esse fundo está entregando? Então, só a questão do custo, que geralmente onde as pessoas querem ficar batendo em cima, não é o parâmetro correto. Lógico que é correto quando você compara coisas iguais. Então, eu tenho um fundo de renda fixa que me cobra 0,5%. Eu tenho um fundo de renda fixa que me cobra 2%. E eles estão entregando a mesma rentabilidade, aí eu estou pagando caro. Ok, você fez uma boa análise e aí entendeu. Agora, quando você está comparando coisas diferentes, eu tenho um fundo de renda fixa que me cobra 0,5%. E eu tenho um fundo 100% de ações que me cobra 2%. Tem que ver quanto está entregando cada um, para você realmente ver o que faz sentido. Então, perfeito. Essa questão dos fundos é muito interessante. É por isso que a gente fala que tem muita informação e muito detalhe que quem não é da área ou não está vivendo isso no dia a dia, corre um sério risco de tomar decisões equivocadas, né? Então, assim, eu acho que a Previdência, ela não compete, né, com outros tipos de investimento. Ela complementa esse planejamento, né, essa diversificação da sua vida e financeira. a necessidade, né, que cada um tem até da parte de sucessão mesmo, de entender. Porque se realmente a pessoa tem um volume grande em fundos de investimento e a pessoa não pensa nessa parte de sucessão, assim, não faz sentido. Por que não tirar uma parte e já deixar num fundo que seja, às vezes, até um espelho do que ele tem no outro, mas ele já resolve essa questão da sucessão, se acontece alguma coisa com ele, já protege uma parte desse capital, né? E a gente sempre gera uma provocação, né? Que, assim, eu, às vezes, creio que é difícil ter alguém que não precise de uma previdência. Considerando todas as ferramentas que a gente tem, né? Com ela, dependendo do estágio da vida que você tá, vai ser algo diferente, uma formatação diferente, mas eu acho que ela cabe muito bem, assim, para qualquer um, né? Mas aí é entender, de fato, em qual formato isso vai fazer sentido para você. Então, top de linha, a gente conseguiu trazer muita informação de qualidade, a gente conseguiu trazer a Previdência de uma forma bem abrangente, ela pode ser utilizada de diversas formas. Então, você que se interessou pelo assunto, quer entender mais, ou você que tem uma Previdência, ficou na dúvida se está com resultado legal, se está pagando muito pelo que você tem e quer fazer um estudo comparativo, entre em contato com a gente, seja pelo telefone, pelo e-mail, pela nossa rede social, que a gente vai ter a maior satisfação de sentar, te entender e fazer o que é melhor para você. Eu quero agradecer aqui a presença das duas, foi muito enriquecedor a presença de vocês, o conteúdo que vocês trouxeram. E espero que a gente grave mais episódios para trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E até a próxima. Obrigado, valeu. Obrigada.